Olá, eu sou a Júlia e este é o canal da Bruxa da Química. Bom, muita gente tinha esperança que em 2021 a gente voltaria ao novo normal, mas infelizmente ainda estamos distantes dessa liberdade. Assim, a gente ainda tem que continuar mantendo o distanciamento social, se cuidando, usando máscaras e vida que segue, né, gente? Mas tudo isso trouxe muita reflexão, principalmente na educação. Todo mundo sabe que o isolamento trouxe grandes dificuldades, revelou muita coisa boa, como dedicação de professores, parceria das famílias, desenvolvimento tecnológico, mas também mostrou muita coisa ruim, como dedicação dos professores, parceria das famílias, desenvolvimento tecnológico. Não, eu não estou louca, os exemplos são os mesmos, veja só. Olá, eu sou a Judith, para quem não me conhece, para quem me conhece, olá. De qualquer forma, eu tenho certeza que todo mundo aí, independente do que carrega na sua história, tá tentando fazer o melhor com o que tem no momento. Seja esse melhor estar com paciência ou nenhuma paciência disponível, mas de qualquer forma, o que eu tenho observado é que a gente tá meio que se dividido em dois grupos. O grupo de quem tá conseguindo dar apoio e o grupo de quem tá precisando de apoio. Eu, particularmente, tô nessa casa maravilhosa que eu fui acolhida no interior de Goiás. Então eu me vejo nesse lugar de pessoas que podem apoiar quem tá perto, e é isso que a gente tem feito aqui. Porque fica esse questionamento, né? Se você tá conseguindo manter o equilíbrio e ficar calmo no momento em que tá tudo revirando de cabeça para baixo, como que você faz para conseguir espalhar essa sensação em meio ao caos? E vocês, meninas, em que áreas vocês estão conseguindo ser apoio e em que áreas vocês estão precisando ser apoiadas? Já fizeram essa reflexão? Hein? Viu? Depende da sua perspectiva. Mas neste vídeo eu queria falar especificamente sobre o ensino-aprendizagem, uma vez que, se isso fizer sentido para você, pode ser a chavinha que estava faltando para os seus estudos. Veja só. Aqui eu falo de ensino-aprendizagem como uma coisa só, mas ela é formada de duas palavras. Ensino, que é a transferência de conhecimento, a instrução, tá? Que geralmente a gente relaciona com o professor. E aprendizagem, de aprendizado, que é o ato, o processo ou efeito de aprender, que a gente relaciona com o estudante. Mas olha que loucura! Quando eu, professora, vou transferir o conhecimento, por exemplo, neste período de pandemia e de isolamento social, eu sou obrigada a aprender a compartilhar tela, editar vídeo, gravar vídeo, criar formas de apresentar o conteúdo. E então, eu deixo de apenas transmitir o conhecimento e passo também a aprender. Eu passo a ser uma estudante também. E o mesmo acontece com você. Quando você participa efetivamente do seu aprendizado, você passa a correr atrás de dicas de estudo, de formas de realizar mapas mentais, e aí você começa a perceber o que funciona para você e passa a utilizar essas técnicas, chega até a transmitir estas dicas. Passa até a ser mais crítico com relação aos formatos das aulas, porque você sabe como fazer uma aula para você. Então, ensino-aprendizagem está conectado, mas é a gente que faz essa conexão, é a gente que mantém o ensino-aprendizado conectado. Quando o estudante simplesmente senta na cadeira e diz: "Dá sua aula aí, vai", ele só está no aprendizado e não dá um caldo bom. Ele pode até tirar notas boas, passar no vestibular, mas em um nível papagaio, repetidor de ideia dos outros. Quando a gente faz a conexão de ensino-aprendizagem, você passa a usar o seu conhecimento de forma diferente. Deixa de ser um mero papagaio, repetidor de fórmulas químicas, conjunções verbais e datas históricas. De certa forma, você passa a ser mais criativo fazendo diferente.
Você não olha para o conteúdo e tenta encaixar esse conteúdo no cotidiano. Você passa a olhar o seu mundo e encontrar esse conteúdo. Por exemplo, você aprende sobre invisibilidade social e depois da aula diz: há pessoas como, por exemplo, as pessoas em situação de rua que fazem parte da invisibilidade social. Ou seja, só fala o que foi transmitido pelo professor. A diferença está quando você passa a andar na rua olhando de verdade, com atenção, e passa a descobrir pessoas que até então eram invisíveis para você, como a pessoa em situação de rua, o gari, o idoso, uma pessoa com necessidades especiais. Será que você é invisível? Passa a ser um aprendizado muito mais efetivo, porque você sabe o contexto, o que é invisibilidade social, mas daí você observa o mundo e encontra este conteúdo, passa por si só questionar se o que foi apresentado é o que você vê ao seu redor, em que contexto você se encaixa nesse mundo, sacou? E quando essa chavinha muda é muito bacana, porque de certa forma ativa a sua observação, a sua criação, o seu senso crítico. Você passa de um processo passivo para um processo ativo. Eu lembro de uma aluna me contando que isso aconteceu com ela no cursinho, que de repente ela começou a olhar um carrinho de sorvete na rua e imaginar como que o carrinho conseguia manter a temperatura do sorvete para que ele não derretesse enquanto estivesse sendo vendido. Aí ela pensava assim, será que é gelo? Mas ela não via gotas de água, porque se fosse gelo, né, o gelo ia começar a derreter e aí ia começar a gotejar essa água, porque não tem sentido ter colocado gelo junto com o sorvete, porque aí conforme vai passando o tempo, o gelo ia derreter e ia virar uma sopa de sorvete, né? E aí também, né, se era gelo, onde estava esse gelo, né? E se ele estava derretendo, por onde estava escorrendo a água, né? Mas e se fosse gelo seco, né? Porque gelo seco ia passar do estado sólido direto para o gás, mas gelo seco é caro e ele não dura muito tempo, né? Ou será que simplesmente o carrinho era feito de um material isolante? E daí, mais louco ainda, ela começou a imaginar até uma questão de vestibular. Eu não lembro bem qual que era a questão, mas eu lembro que ela falava que era possível calcular o calor envolvido nessas trocas de temperatura. Ela falava que dava para calcular ou fazer uma questão que perguntasse quanto tempo o sorvete poderia ser mantido no carrinho sem derreter. E na época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje e eu não percebi que na verdade foi o momento em que ela criou a conexão entre ensino e aprendizagem. Bom, espero que este vídeo tenha te ajudado a perceber que aprender vai muito além de um bom professor, de um bom livro ou de uma videoaula fantástica. Que é preciso um esforço pessoal, uma dedicação para que a conexão entre ensino e aprendizagem aconteça e que se mantenha conectado, tá bom? Até a próxima, meus queridos!